Shalom, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estão me vendo numa posição diferente, numa condição diferente hoje. A gente está com uma estrutura, a gente está testando essa estrutura hoje. Então hoje é um teste mais de som, mais para a gente ver se a gente está conseguindo colocar a câmera no lugar. E aí vocês já não vão me ver mais tanto deitado na cama como eu faço a maioria dos meus vídeos. Vocês vão me ver num local específico, com um fundo talvez diferente. E a gente tentando levar um pouco mais de qualidade, principalmente no áudio e no vídeo, tá bom? Bom, capítulo 3 de 1 Timóteo, ele é um capítulo que ensina a gente a respeito de liderança, tá? Tem muitos pontos específicos, características especiais, né, que a gente pode chamar de especial hoje, mas que deveria ser normal de todos nós, que vão determinar se a pessoa está apta a ser líder ou não, tá? Então existem muitos pontos que precisam ser mencionados. Filha, você pega para mim essa Bíblia aí, por favor? Obrigado. Vamos deixar aqui já a minha versão aberta, né? Então olha só, vamos lá. O líder congregacional deve ser irrepreensível, fiel à sua mulher, moderado, ter autocontrole, ser ordeiro, hospitaleiro e capaz para ensinar. Ele não deve beber excessivamente, nem se meter em brigas. Ao contrário, deve ser afável e pacífico. Não deve amar o dinheiro, deve cuidar bem da sua própria casa, tendo filhos obedientes que o respeitem. Se o homem não consegue cuidar da sua própria casa, como será capaz de tomar conta da comunidade messiânica que pertence a Deus? Não pode ser crente há pouco tempo, porque poderia encher-se de orgulho e assim incorrer na mesma condenação que o adversário. Além do mais, deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em desgraça, nem na armadilha do adversário. Então, esses pontos são os principais. Os diáconos que vêm depois ainda tem outros pontos que são enfatizados. E se você fosse parar para ver, esses pontos, eles são basais de um homem de caráter. Se nós escolhêssemos as nossas lideranças, os políticos, etc. e tal, baseados nesses critérios, certamente nós teríamos um país melhor. Então, esse não é uma opção ou não é algo específico para o crente. O não crente, se utilizar dessa sabedoria, fará escolhas muito melhores para a liderança nas suas vidas, tá? E ele começa dizendo sobre o líder congregacional, que ali na tua Bíblia provavelmente vai estar escrito bispo, tá? Porque é uma transliteração de episcopos, tá? Que literalmente significa supervisor, tá bom? E outra coisa que é interessante é que Paulo, ele elogia aqueles que buscam a liderança. Quando você busca a liderança, você não simplesmente deve buscar um ponto acima dos demais. Você não pode querer simplesmente poder de estar acima dos demais. Quando você busca liderança, quando você busca ser um líder, você está buscando todas essas coisas que são citadas aqui. Homem de uma só mulher, não beber, ser pacífico, ser ordeiro, né? Ser apto a ensinar. São essas coisas que você está buscando. E essas coisas, elas são boas para você, mas elas alcançam o próximo também. Então, isso é fundamental no seu caminho, tá? Outra coisa que ele vai falar que tem que ser marido de uma mulher, tá? O grego é literalmente isso, marido de uma mulher. Eu estou olhando muito para lá porque o computador está bem na minha frente aqui mostrando a gravação. Essa câmera está aqui no celular. Então a gente vai ter que ir ajustando isso aí devagarzinho, tá? Então, marido de uma mulher é a forma como está escrito no grego lá. Só que nós temos que entender que existem algumas interpretações para essa frase, né? Essas palavras. E eu preciso passar todas para vocês até dizer qual é minha humilde opinião, tá bom? Então, a primeira interpretação para marido de uma mulher seria pelo menos uma mulher, tá? Isso aí estaria invocando aquilo que acontecia lá na época de Jacó, de Davi, de Salomão, que era a poligamia. Mas eu acho que esse tipo de ensino já estava muito
bem definido na cultura judaica, e a gente tem o próprio Paulo em 1 Coríntios capítulo 7 falando contra isso. Então, essa interpretação, no meu ponto de vista, ela já é meio que furada, tá? A segunda é ser marido exatamente de uma mulher, né? Ou seja, o homem precisa ser casado para ser líder, para ser escolhido líder. Eu tenho uma inclinação para essa interpretação, tá? Eu tenho uma inclinação. Não é ainda a explicação que eu acredito que Paulo esteja querendo dizer, mas eu tenho uma inclinação. E é interessante que a cultura judaica fala muito a respeito disso, tá? Então, por exemplo, separamos aqui, o Rabi Tahum disse em nome do Rabi Hanilai, né? Qualquer homem que não possui esposa vive sem alegria, sem bênção e sem bondade, né? E Evamot 62b ainda diz: não se pode comparar um homem com um pão em uma cesta com um que não tenha nenhum pão. Ou seja, de forma mais direta, não diga não me casarei, case-se. Isso está em Avot Rabi Natan. Então, a cultura judaica já fala muito a respeito disso. Eu falei para os meninos aqui no domingo a respeito disso, né? É claro que existem as exceções. Jesus nos diz que alguns homens nasceram eunucos, né, para adorar a Deus como eunucos, mas a grande maioria dos homens precisa casar. O propósito do homem só é alcançado 100% com a auxiliadora, com a ajudadora. Então, o homem precisa casar. Na minha concepção, um líder congregacional, tá? Um pastor, um presbítero, ele precisa estar casado. Tá? Ele precisa ser casado. No meio do caminho podem acontecer coisas, mas isso a gente vai discutir mais à frente. Mas ele precisa estar casado. Bom, no máximo uma de cada vez, né? Aqui não é que o homem tem que estar casado cada dia com a mulher, tá, gente? Aqui significa o seguinte: olha, o cara era casado, mas ele se separou. Se separou, por que ele se separou? Não, ele se separou porque a mulher dele foi pega em fornicação, né? Mateus 19:9. Então, ele tem a liberdade de se divorciar. Ele pode se divorciar. Ah, não, o pastor, ele se converteu e o candidato a líder se converteu e ele está servindo a Jesus e parece que a mulher dele não quis de jeito nenhum e quer viver numa vida de bagunça e ele resolveu que vai se divorciar, tá? Também baseado lá em 1 Coríntios capítulo 7, tá? Isso precisa ser muito bem avaliado, não é simplesmente assim, ela não é crente, eu vou largar. Não é isso, tá? Precisa ser muito bem avaliado. Mas vamos dizer que seja numa situação como essa, que segundo 1 Coríntios capítulo 7, pode acontecer o divórcio. Então, né, ele se casou novamente. Tá? Então ele se casou novamente de uma forma legal. Aí ele ficou viúvo e se casou novamente. Ok? De forma legal. Agora, olhando por um outro lado, então significa que podem existir líderes, né? Pastores ou diáconos solteiros. Eles se casaram, se separaram, eles não resolveram mais se casar e eles agora permanecem solteiros. Então, segundo essa interpretação, também daria margem para isso, tá? Mas a minha visão, meu pensamento e o pensamento do Stern também, é de que isso está se referindo à fidelidade, né? Então, quando ele fala marido de uma mulher, ou seja, seja fiel à sua esposa. Poucas coisas levam o ministério rapidamente à ruína, como adultério, tá? Como conduta ilícita sexualmente falando, com atitudes sexuais inadequadas, tá? Seja dentro do casamento ou fora do casamento. Isso, de certa forma, traz vergonha para o corpo do Messias, né? Então, você como pastor ou como líder, você é um exemplo público, é um exemplo de notoriedade, né? E quando você viola um desses princípios, você mancha, né, o nome de Jesus e
pior do que isso, você viola e muitas vezes você não quer ser tratado em relação a isso. Isso é muito importante que seja visualizado. Bom, para a gente acelerar, ele não deve beber excessivamente, ou seja, não significa que ele não deve se abster, tá? Ele está dizendo aqui que não deve beber excessivamente, ou seja, não deve ter o hábito de se embriagar. Ele não deve ser alguém que se embriaga. Ele diz que tem que ter filhos obedientes, tá? Quando ele fala de filhos obedientes, ele está literalmente dizendo, se o homem não consegue cuidar da sua própria casa, como é que vai tomar conta de uma comunidade inteira messiânica, tá? Então, há uma inferência aí de que a família, ela vem antes do ministério, né? A família, ela vem antes do ministério, tá? Então, pode ser ver a pergunta aqui, então o líder tem que ter filhos, né? A gente pode fazer essa pergunta aí, né? Então, pode ficar aí aberta essa pergunta, mas a importância aqui é de que o homem tenha controle sobre a sua família antes de querer ter controle sobre a família dos outros, né? E um pastor, ele vai adquirir ali uma experiência valiosa, né, para o seu ministério, enquanto ele vai educando os seus filhos, né? A gente tem que lembrar que a igreja é uma grande família, é uma grande nação, né? E você precisa ter experiências, né, como pai, para querer ser pai de outras pessoas, né? Tem gente que nunca teve a experiência de pai, né? E consegue maravilhosamente cuidar como pai. Mas tem gente que teve uma experiência ruim como pai e acaba jogando essa experiência ruim sobre outras pessoas. Então, isso precisa ser também muito bem visualizado, tá? E as pessoas precisam entender, principalmente nos dias de hoje, liderar uma congregação não é como gerenciar uma empresa ou como exercer um cargo público de liderança, tá? Você tem que entender que o inimigo, ele não se importa se você vai ficar rico, se você vai ficar poderoso, ele não está nem aí para isso. O que ele quer é frustrar a divulgação das boas novas, do evangelho. Ou seja, ele quer frear a expansão do reino de Deus. Porque ele sabe que quanto mais o reino de Deus avança, mais próximo está a sua ida, né, lá para o lago de fogo e enxofre. Tá? Então, ele sempre vai ter armadilha preparada para levar à desgraça todas as pessoas que estão comprometidas com a realização das obras de Deus. Então, você pode ver, você ajeita a sua vida começa a andar, aí começa a acontecer uns empecilhos, as coisas vão começando a acontecer, você fala, meu Deus, o que é isso? Eu estava a vida toda perdida, estava dando tudo certo, agora que eu estou com a vida certa, está dando tudo errado. É ele tentando frear aquilo que você está fazendo pelo reino, não é pelo aquilo que você está fazendo pela sua vida pessoal, não. Tá? Bom, no versículo 11 também a gente começa a ter aqui, para a gente praticamente encerrar o nosso vídeo, a gente passa a ter aqui um probleminha quando se fala a respeito de diácono, tá? Porque eu vou até ler para vocês como está a minha versão está escrita assim, ó. Versículo 11, da mesma forma, as mulheres devem ter bom caráter e não devem ser fofoqueiras, mas equilibradas e fiéis em tudo, tá? Aí tem um problema, porque eu falei para vocês aqui mulheres, né? Só que o grego aí é gunaikas, tá? Gunaikas pode ser tanto mulheres quanto esposas, tá? Então, se Paulo, por exemplo, estiver tomando esposas como certo, então apenas homens podem ser diáconos, tá? E está relacionado ao serviço que eles vão realizar, né? O bom comportamento das suas esposas, tá? Só que, se o significado não for esposa, o significado for mulheres, como eu li para vocês, então sim, está permitido as mulheres terem o trabalho de diácono, tá? Então não é algo que é só exercido por homens, podem ser exercidos também por mulheres. Interessante, quando a gente vai para Romanos, no capítulo 16, versículo 1, Paulo ele vai chamar Febe de diácono, tá? E é no masculino, diácono, tá? E essa utilização da forma masculina, dessa palavra grega, vai descrever o ofício, tá? Não vai descrever obreira,
tá? Que também é uma das formas que podem ser traduzidos a palavra diácono. Então ele está falando aqui do ofício e não das obras necessariamente de Febe, tá? É interessante, contudo, né, que não fala nada da mulher ser fiel ao seu marido, tá? Como fala do homem. O homem precisa ser fiel, o macho, o diácono precisa ser fiel à sua mulher. Mas aqui não fala nada que a mulher tem que ser fiel ao seu marido. Então isso leva à interpretação de que poderia ser só homens, tá? Só que isso aí a gente pode divulgar não, a gente pode explicar como, tipo assim, olha, a maioria eram homens, então eu estou falando mais para homens, mas o mesmo se aplica às mulheres, tá? Eu particularmente acredito nisso, tá bom? Acredito que todas essas orientações que estão dadas aqui para diáconos, eles incluem as mulheres. As mulheres podem sim ser diáconas, tá? Apesar de não gostar desse termo diáconas, é diáconos, tá? Mas podem sim ser, tá? A única restrição, na minha opinião, para mulheres está no fato de ter discípulos homens, tá? Elas podem ensinar, elas podem praticamente fazer todas as coisas que um homem faz, menos ter discípulos homem, tá? E da mesma maneira, eu acho que homens não têm que ter discípulas mulheres, tá? Se tiver discípulas mulheres é porque ele está trabalhando junto com a sua esposa. Então, em todos os momentos ele está junto com a sua esposa. Aí é outro papo, a mulher está ali, está tomando conta e ela vai trazer uma visão. Eu acho que mulher com mulher e homem com homem é mais adequado, menos problemático, tá? Não que não possa ser diferente nesse sentido, do homem estando com a mulher, né? A mulher às vezes tem uma pessoa que ela quer aconselhar, um homem, e ela está junto com o marido para fazer o aconselhamento. Tudo bem, o homem está ali, tá? E ele está dando direção. É muito confuso isso, mas a gente vai tentando encontrar um caminho, né? E no versículo 16, quando Paulo fala sobre a verdade que anteriormente estava oculta, na verdade, a forma como ele fala, a forma poética do grego, dá a entender que Paulo está citando algum tipo de hino antigo, algum hino messiânico, tá bom? Bom, espero que o áudio tenha ficado bom, espero que a imagem eu sei que não, porque a posição que eu estou aqui está ruim, a câmera está nessa posição por causa desta lâmpada aqui, ó, né? E aí a mesa está numa posição inadequada, mas eu estou olhando muito para o computador porque eu estou vendo a minha imagem no computador e a câmera que está aqui, ó, no celular. Mas a gente vai reposicionar isso e, se Deus quiser, o próximo vai ficar melhor ainda, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Shalom.